Bom, pessoal, vamos continuar aqui com a nossa aula 2 de raio-x. Na verdade, vamos continuar aqui aquela análise que a gente estava fazendo no primeiro tempo que a gente fez ontem. Foi uns 45 minutos, né? E agora a gente vai continuar aí essa análise, tá ok? Então vamos, sem perder tempo, deixa eu bom, beleza. Então isso aqui a gente já viu, né, que a imagem ela é espelhada. Então o lado direito da radiografia compreende ao lado esquerdo do seu paciente, tá? Isso aí a gente já viu, não vou voltar, tá? Por isso que sempre vem, ou pelo menos deveria vir, esse indicador aqui, tá? Esse D ou o E aqui, D direito e esquerdo, certo? Até para você não se confundir em um caso de dextrocárdia ou citos inversos, tá? Então, sempre levar isso em consideração. Se não tiver, deve-se tomar em consideração isso, tá? Avançando, então, isso aqui eu já falei, os citos inversos, tá? Tem os citos inversos normal, a pessoa normal, e tem os citos inversos, que são os seus órgãos totalmente espelhados, tá? Então, de repente, você faz um raio-x de tórax ou de abdômen desse paciente com citos inversos, não tem um indicativo de lado, e aí você acaba prejudicando seu diagnóstico, tá ok? Então, temos também a dextrocárdia, tá? Que é o caso só do coração, né? Os citos inversos é todos os órgãos, e a dextrocárdia é quando o coração é voltado para o lado direito. E você vê a imagem, acaba se confundindo, tá? E errando aí no seu diagnóstico. Então, existe uma sistematização que nós utilizamos para fazer uma análise ideal aí do raio-x, tá? Então, coloquei aqui 10 tópicos, no qual o primeiro são as partes moles, a avaliação das mamas, região cervical, supraescapular, tecido subcutâneo, abdômen superior, tá? Então, isso é uma possibilidade que você pode levar em ordem, tá? Para você não estar se perdendo na sua análise. O segundo, o pessoal que estiver vendo aí, Andrei, alguém que estiver me ouvindo certinho, me avisa, tá? Porque eu também estou sem retorno de áudio, tá? Se estiver saindo, vocês me avisam. Se estiver tudo ok. Gibi, Ana Paula, Moisés, dá um feedback aí pra mim se tá tudo ok. Continuando, você pode ir direto à avaliação óssea. Verificar a coluna se está tudo ok, a clavícula está alinhada, as costelas, tem alguma fratura de costelas, tem uma que está mais distante que a outra, ombros e o externo, tá? Terceiro, o coração, a morfologia e a dimensão, tá? Isso aqui também é importantíssimo, a gente vai estar avaliando mais para frente. O coração já entra da avaliação geral aqui do mediastino número 5. Tá? O quarto, a aorta e as artérias pulmonares, verificação de anomalias congênitas e aneurisma. O aneurisma ele é muito sensível ao raio-x, você consegue visualizar legal, tá? Então, se você tiver nessa sistematização, no quarto item você vai conseguir diagnosticar, tá? O aneurisma. Quinto passo, o mediastino, tá? Vai ver se está largado.
pneumomediastino, tá? E alguma massa, tem aqui um caso clínico de massa que a gente vai ver também. Então, avaliar bem o mediastino. O que mais que nós temos aqui? No item 6, os hilos, tá? Estudos comparativos da morfologia, verificar a morfologia do lado direito, se compreende também a semelhança do lado esquerdo, levando em consideração que o hilo esquerdo do paciente ele é geralmente 1 ou 2 centímetros abaixo, tá? Então isso é importante também lembrar. De repente você vê que não está alinhado, acaba se confundindo se você não souber essa informação. 7º parâmetro é o parênquima pulmonar. Esse é todo o campo pulmonar. Você vai visualizar se tem nódulos, massas, consolidações e cavidades, tá? Esse geralmente é o principal que você deve estar buscando, tá? O que mais que temos aqui? O 8º, a pleura, o espessamento, pneumotórax e derrame pleural, tá? A pleura que você vai ver aqui, você vai ver se ela está engrossada, se tem ar nessa estrutura, se tem líquido. Esse também é muito sensível também, geralmente paciente traumatizado, você vai ter facilidade para ver isso. O 9º item é o diafragma, vai ver a altura, a morfologia e o estudo comparativo. Você pode estar comparando ele com raio-x anteriores de outros pacientes, ou do seu próprio paciente, tá? A morfologia do raio-x, a morfologia do diafragma, você vai ver ele meio côncavo, você vai ver ele meio curvado. Eu vou mostrar aqui a imagem dele, tá? E se não tiver naquela morfologia correta que você está acostumado a ver, tiver alguma estrutura, alguma massa, pode ser aí um indicativo de hérnia, pode ser um indicativo de pneumoperitoneu, tá? Então é importante estar avaliando também o diafragma. E o 10º, seios costofrênicos. Seio costofrênico, o que você vai estar visualizando? Altura, morfologia, um estudo comparativo, tá? Verificar se estão livres, em caso duvidoso, realizar decúbito lateral. Então, o seio costofrênico, que você vai buscar mais é questão de visualização de líquido, tá? É ali para onde o líquido desce, principalmente se fizer uma PA, o paciente em pé, tá? Viu um borramento do seio costofrênico, pede uma lateral, tá? Um decúbito lateral, e para tirar a dúvida, tá? Geralmente vai estar líquido ali nessa região e pode estar vazando aí para a pleura, e quando você fizer lateral você vai visualizar essa linha hídrica aí no pulmão do seu paciente, tá? Ainda na sistematização, a área de menor interesse em primeiro lugar e gradualmente as áreas mais importantes, tá? Então você está buscando uma patologia pulmonar e você já vai direto para o pulmão, você está perdendo no seu diagnóstico. Primeiro você deve avaliar. Você está buscando pulmonar, avalia o mediastino, avalia a estrutura óssea, avalia as costelas, todos os demais itens. Moisés, a imagem está embaçada, vamos ver aqui se eu consigo melhorar. É porque realmente está difícil aqui. Se melhorou aí, você me avisa, Moisés, tá? Então, ir buscar sempre no seu paciente, não vai direto ao ponto que você está buscando uma patologia cardíaca, uma imagem cardíaca, vai para o campo pulmonar e assim vice-versa, tá? Parte superior do abdômen geralmente é a menos importante. Você fez de tórax, o que não tem nada a ver com o abdômen, então busca no abdômen, tá? Caixa torácica, tá? Os ossos, geralmente a pessoa não está buscando fratura se não for politraumatizado, tá? E mesmo sendo politraumatizado, às vezes você se preocupa tanto com
um pneumotórax, um hidrotórax, um hemotórax e acaba não focando na fratura de costela, dos ossos, nas partes moles. Então, focar nisso e levar em consideração depois sua prioridade, tá? Estrutura do mediastino, aí já entra o coração, tá? Que já entra entre os mais importantes, o coração e o pulmão no raio-x de tórax, tá? Então, sempre do menos importante até o mais importante, o último geralmente de tórax você está tentando visualizar o campo pulmonar, tá? Então vai por último no campo pulmonar, tá? Então o abdômen, essa é a imagem que a gente vai ter o costume de ver no abdômen. Começa no quadrante superior direito, tá? O quadrante superior direito do paciente é esse, lembra, o coração está aqui do lado esquerdo, o lado direito do paciente é o nosso lado esquerdo, tá? Estruturas que contêm ar é o estômago, as flexuras hepáticas e esplênicas do colo, tá? Então, se você está visualizando aqui o quadrante superior direito e você visualiza ar nessa região e não é a flexura hepática, então aí você vai estar diagnosticando um pneumoperitoneu, né? Então levar em consideração isso. E aí você vai, igual diz aqui o nosso desenho, começa no quadrante superior direito e vai em zigue-zague até você chegar aqui na bolha gástrica, tá? O fígado sempre é visível e o baço frequentemente é visível, tá? Então tá aqui, vemos aqui a bolha gástrica, aqui a gente pode ver a flexura esplênica do colo, tá? Essa é a estrutura. E a anatomia essa curvatura aqui é o que eu já tinha dito aqui atrás no diafragma, altura, morfologia, estudos comparativos. Tá? Então esse aqui é o diafragma, tá? Essa linha branca, tá? Essa é a morfologia ideal do diafragma. Então você está visualizando uma massa, você está visualizando ar, então não está ok, tá? Então você já começa a suspeitar, começa a analisar isso, tá? Sistematização ainda, diafragma, seio costofrênico e abdômen. Posição do diafragma, está elevado, tem ângulo costofrênicos livres, tá? Se não estiver livre, provavelmente tem líquido. Abdômen, pneumoperitoneu, bolha gástrica maior que 1 centímetro da cúpula. Então tá aqui uma bolha gástrica gigante aqui, tá? Olha aqui o diafragma desse lado aqui e aqui desse lado onde é que foi parar, tá? Aqui também, ó, borramento aqui do seio costofrênico, do ângulo costofrênico, também do ângulo cardiofrênico, tá? E mesma coisa que desse lado, ó, pode ver que tem um excesso aqui, ó, de ar, tá? Do lado esquerdo do paciente, que é próximo ao coração. Isso aqui é patológico, tá? Então, se levar em consideração isso aí. Caixa torácica. Eita, passei tudo aqui. Caixa torácica. Como você vai avaliar a caixa torácica? Isso aqui é só uma teoria, tá? Você pode estar adquirindo sua própria maneira de estar avaliando a caixa torácica. Começando aqui pelas partes moles da parede torácica, músculo, mamas e etc. Costelas e ombro. Então aqui o lado direito do paciente, tá vendo essa setinha aqui onde você começa, e aí vai em zigue-zague, avalia tudo isso, para você não ficar olhando um pouco de um lado e um pouco de outro, e acaba não analisando de forma correta, tá? Sistematização ainda, estrutura óssea e tecidos moles, tá? Como a gente já viu lá atrás, focar na estrutura óssea e nos tecidos moles, mesmo não sendo seu objetivo, de repente você deixa passar alguma coisa, tá? Pleura costal, o espessamento da pleura, tem alguma calcificação, as costelas estão simétricas, tem algum defeito. Coluna,
a forma, a posição, o contorno da coluna, clavícula e ombros estão alinhados, tecido mole, tem alguma calcificação, assimetria, né? Às vezes tem alguma calcificação, tá? Nessa parte mole, pode aparecer também aqui na região do seio, pode estar aparecendo aqui no raio-x, tá? Aqui nessa imagem do meio, interessante também, tá? Aqui é um espessamento da pleura, tá? E aí você vai buscar o que patologia é essa, tá? O importante é identificar, de primeiro item, identificar. Mediastino, tá aqui, olha só isso aqui, olha essa curvatura totalmente errada, né? Então aqui você já começa a identificar alguma patologia do mediastino. Você não precisa saber de primeiro momento o que é. Você precisa fazer a leitura ideal, tá? Logo depois você vai para estudos complementares e vê o que faz. Silhueta cardiomediastínica, o que é? A silhueta do coração dentro do mediastino, avaliar o tamanho, o aumento do índice cardiotorácico. Isso aqui é importantíssimo, principalmente no Brasil, na América do Sul, para regiões com casos de enfermidade de Chagas, tá? E também não é exclusivo da enfermidade de Chagas, tá? Você vai encontrar no paciente com insuficiência cardíaca congestiva, tá? E de diferentes enfermidades, tá? Endocardites, derrame pericárdico, tá? Então tudo isso aqui você vai tem que fazer o cálculo do índice cardiotorácico, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só para você aprender a calcular isso, tá? Do lado direito você vai fazer uma linha A, do lado esquerdo uma linha B, toda a parte torácica é uma linha C, e aí vai fazer um cálculozinho básico, e dentro de uma tabela de valores você vai estar avaliando se esse paciente tem cardiomegalia ou não, tá? Mas isso é para outro vídeo. Configuração é anormal. Tá vendo aqui nessa imagem? Está muito grande, é o que? Cardiomegalia, tá? Tá vendo esse lado aqui? Não aparece nada pro lado direito, tá? Parece um coração aqui apoiado sobre o diafragma, isso é anormal, tá? A aorta, a posição da aorta, pode ver aqui um botão aórtico bem definido, tá? Isso é muito característico de pacientes hipertensos, tá? Aqui também um botão aórtico bem definido. Não é pactomônico de hipertensão, mas pode ser um indicativo, é característica do paciente hipertenso, tá? Posição da aorta, configuração, se tem alargamento, se tem alguma calcificação da aorta, tá? Depende aqui da textura dela também, tá? Com o tempo você vai pegando, se ela vai estar calcificada, vai estar um pouco mais radiopaco, né? Um pouco mais radiolúcido, enfim. Sistematização dos hilos. O que é o hilo? Aqui é onde começam os brônquios aqui, tá? Essa base da entrada do pulmão. Aqui entra a artéria pulmonar, a veia pulmonar, entra os brônquios, tá? Então isso é importante. Você está avaliando a forma, o tamanho, a posição e se tem calcificações. Tá? Olha aqui, isso aqui está um pouco exagerado, né? Aqui eu vejo casos de calcificações. Aqui, ó, coloração aqui não está característico de uma árvore brônquica aqui não, tá? Já está característico de uma calcificação, tá? Campos pulmonares. Esse é o principal. O que nós vamos buscar? Ângulo costofrênico direito, pulmão direito. Pulmão esquerdo, ângulo costofrênico esquerdo, e a segunda etapa, a comparação de ambos campos pulmonares, tá? Então começa aqui, ó, campo pulmonar, ângulo costofrênico direito aqui, ó, do lado direito do seu paciente, o seu lado esquerdo, você está de frente analisando a imagem, tá? Começa em zigue-zague, de baixo para cima, tá? Da base para o ápice, e do lado direito, do seu lado direito, do lado esquerdo do paciente, do ápice até a base, tá ok? Importante você
você ter uma sistematização para não deixar passar nada. Tá? Avalia se tem ângulo, se não tem ângulo, faz perfil, faz decúbito lateral, tá? Busque saber por que não tem ângulo costofrênico, por que não tem ângulo cardiofrênico, tá? Isso é importante. Campos pulmonares ainda vai avaliar simetria centrada, a imagem está centrada, o paciente tem escoliose, você vai conseguir visualizar aqui esse paciente lateralizado, tá? Amplitude, tem uma boa inspiração. Como que eu vou saber se tem uma boa inspiração? Vou contar aqui as costelas, tá? Conta costelas posteriores, você vai contar geralmente de 9 a 11, tá? De 10 a 11 é o ideal. De 9 a 11 costelas posteriores, tá? No vídeo anterior já expliquei como que conta a costela, tá? Não vai se confundir com as costelas anteriores, tá? A amplitude teve uma boa transparência, tá? Infiltrados, lesões focais ou estruturas calcificadas. Mais para frente a gente vai ver que cada doença pulmonar ela tem uma característica, tá? Uma é lesão focal, a outra é mais calcificação, a outra tem uma estrutura mais linear. Então isso tem que ser levado em consideração. Ver a transparência do pulmão, pode ver essa imagem aqui do seu lado direito da sua tela. Eu vou ver se eu consigo levantar mais para você ver. Deixa eu diminuir aqui. Acho que assim dá para vocês verem legal. Beleza. Agora acho que dá para ver melhor. Aqui do lado direito da sua tela, você vê aqui o ápice do pulmão direito do paciente totalmente condensado, tá? E aqui a base do pulmão direito totalmente transparente, né? Então, isso aqui é característico de uma patologia. Você conseguindo identificar isso aqui já é meio caminho andado, tá? Então, veja a transparência, veja a amplitude, simetria, tá? Veja que retículo, alteração do calibre ou disposição, está voltado mais para um lado, a sua traqueia, o seu bronco está voltado mais para um lado. Por quê? Descubra por que está voltado mais para um lado, por que está desalinhado, tá? Avaliação sistematizada da radiografia de tórax, ainda continuando, você vai fazer o que? Um checklist, então. Informação clínica, tá? Como eu já disse no vídeo anterior, levar em consideração a clínica do seu paciente, se ele teve febre, se ele teve resfrio, se ele está com tosse seca, tosse produtiva, tá? A incidência, identificação e orientação. Esse paciente, esse raio-x, esse filme foi gravado aonde, em qual hospital, em qual data, tá? Ela é AP ou é lateral? Levar aqueles critérios técnicos ao pé da letra, tá? Campos pulmonares, como estão os campos pulmonares? Consigo visualizar os campos pulmonares, tá? A silhueta cardiomediastínica e os cílios estão conforme o padrão, tá? Tão engrossada, tão desviado para a direita, tão desviado para a esquerda. Os cílios estão com uma coloração diferente. Existe uma possível calcificação. O diafragma, seios costofrênicos e o abdômen, tá? Nessa região do diafragma, verificar se você encontra algum indício de pneumoperitoneu, tá? Ver se você vê aí alguma hérnia, tá? Uma hérnia diafragmática. O abdômen, você consegue visualizar a bolha gástrica ou não? O esqueleto torácico, tá? Verificar a parte óssea e a parte mole também, tá? Não foca só no campo pulmonar. Verificar o osso, a estrutura das costelas, tem alguma alteração, estão desalinhadas, isso é importante. Sinal da silhueta, né? O que é o sinal da silhueta? Extenso derrame pleural, sinal da silhueta do diafragma da borda esquerda do coração.
Então, o sinal da silhueta nada mais é quando você perde a visualização da silhueta cardíaca. Nesse caso aqui, nós perdemos a visualização da silhueta cardíaca esquerda do paciente, a nossa direita, está aqui o E de esquerda, tá? Não estamos visualizando o ângulo costofrênico, nem cardiofrênico, tá? Lembrando que o ângulo cardiofrênico esquerdo, às vezes, tem uma dificuldade para você estar visualizando. Enfim, nesse caso aqui é um derrame pleural que gerou o sinal da silhueta. Então, o sinal da silhueta não é quando você vê alguma coisa, é quando você deixa de ver a silhueta, tá? Borda direita do coração, borda esquerda do coração, tá? Olha aqui o borrão que você está visualizando com dificuldade, né? Então, isso aqui é importante. Atelectasia versus a consolidação, tá? Tem diferença? Tem, tá? A atelectasia, tá? A obstrução bronquial, tá? Obstrução bronquial. Então tá aqui, ó, você visualiza a tráquea e a carina aqui totalmente desviado devido à obstrução desse pulmão aqui, tá? E aqui o brônquio esquerdo passando para esse lado. A diferença da atelectasia para a consolidação é que a consolidação ela não existe obstrução, tá? A consolidação nada mais é que a substituição do ar alveolar por líquido, tá? Esse líquido que pode ser exudado ou trasudado, você vai avaliar isso depois, tá? Mas na imagem não tem como você saber. Sabe que isso é um líquido prejudicial, os pacientes vai estar com taquipneia, dispneia, tá? Então, o que é o broncograma aéreo? São os brônquios cheios de ar e o parênquima pulmonar consolidado, rádio opaco, tá? Então tá aqui o broncograma aéreo, a tráquea e os brônquios totalmente visualizado e aqui a obstrução totalmente consolidado, tá? Aqui também, só que aqui a gente não está visualizando bem o broncograma aéreo, né? Geralmente característico de pneumonia, edema pulmonar, infarto pulmonar, né? Lesão pulmonar crônica. Então, o broncograma aéreo indica vias aéreas permeáveis também, tá? Então, tá aqui o broncograma, você consegue visualizar todo o bronco, a árvore brônquica entrando aqui, infiltrando aqui no pulmão. Isso aqui está totalmente permeável, está cheio de oxigênio, de ar aqui, tá? Em compensação, esse pulmão aqui do lado direito, ele está totalmente consolidado. Mesma coisa, esse aqui está visualizando melhor, mesma coisa aqui do lado da imagem do lado esquerdo, cheio de broncograma aéreo, tá? E aqui tem uma pequena consolidação na base do pulmão direito, tá? Então, o que é o broncograma aéreo? Presença de ar e a visualização dos brônquios, da árvore brônquio, dentro de uma região que está consolidada. Padrões de doença pulmonar. Esses padrões aqui é o seguinte: existem as doenças intersticiais e as doenças diretamente alveolar. A intersticial não está relacionada diretamente ao alvéolo, tá? Então ela está aqui fora dos alvéolos, tá? Geralmente a estrutura de apoio é interstício, né? Intersticial, artérias, veias e os brônquios. Até os brônquios pode haver doenças intersticiais. Já a patologia do saco alveolar está diretamente relacionada aos alvéolos, forma secundária, os ácidos, lóbulos pulmonares. Mais para frente a gente vai entender melhor, tá? Então, eu marquei aqui as palavrinhas ideais para você estar entendendo. O espessamento intersticial generalizado tem um padrão linear. Grava essa palavra aí que mais para frente você vai ver que é importante você entender
você vai visualizar que é linear, você vai saber que é uma patologia intersticial. E esse aqui é espessamento intersticial discreto, que é um padrão nodular, que já é um outro tipo de patologia que tem esse padrão nodular, formando essas bolinhas aqui, que você vai visualizar também na imagem. E a doença alveolar é a doença propriamente dita, tá? Diretamente do alvéolo, que é preenchida por líquidos, essa é a palavra ideal, tá? Esse líquido pode ser exudado ou trasudado, tá? O que mais? A doença pulmonar, então, padrão reticular. O que a gente viu lá atrás? A padrão reticular, ela é linear. O que é a linear, gente? Olha, tá vendo que isso aqui é uma linha? Nada mais é do que linear. Linhas. Tá vendo que ela forma como se fosse uma teia de aranha? Esse é o padrão linear. A padrão nodular, a gente viu aqui também. Então, linear, nodular do lado direito, linear do lado esquerdo. Essa é intersticial, essa também é intersticial, porém discreto. Tá? Você vai ver o quê? Que eu marquei aqui é o desenho do nódulo. Então tá aqui, ó, cheio de bolinha. Consegue ver? Bastante bolinhas aqui também na ponta do mouse aqui, bolinha. Esse é o padrão nodular. Já o padrão alveolar é o mais comum de se ver, tá? Que é o preenchimento por líquido, tá? Característico aí da pneumonia, do derrame pleural, tá? Então é isso aqui. Doença pulmonar intersticial difusa. Tá aqui, gente, é intersticial difusa. Intersticial, o que? Padrão linear. Tá aqui, padrão reticular, é o padrão linear. Vamos visualizar então a doença intersticial. O que é isso aqui? Linhas, muitas linhas, como se fosse uma teia de aranha. Essa é a trama vascular aumentada, essas linhas, né? Você está vendo? Não é teia de aranha, é toda a vascularização desse pulmão, tá? E a aguda, a trama vascular vai estar aumentada, também de forma linear, tá? Porém não está tão distorcida, ela segue o padrão dela. Essa é a crônica, já está tudo embaraçado, porém não perde a característica linear. A alveolar, trama vascular, ela não é visível dentro da área consolidada, broncogramas aéreos e sinal da silhueta. Está vendo que a gente está perdendo a visualização da silhueta cardíaca, isso é sinal da silhueta, tá? E a trama vascular não é visível, tá? Você consegue visualizar um pouco aqui, ó, mas não é característico, tá? Está aqui o broncograma, olha essa linha pretinha aqui, broncograma, tá? Então focar nisso aqui, esse é o padrão pulmonar alveolar. E o alveolar focal geralmente é massas ou nódulos, tá aqui uma grande massa, né? Aqui também no hilo, né? Não é característico, o hilo normal ele é assim, ó, tá? Aqui do lado direito, olha, dá para ver bem direitinho a massa, o nódulo, tá? Aqui desse lado também, tá? Aqui nessa imagem é muito bom que você consegue ver que existe um que é mais transparente, radiotransparente, radiolúcido, e outro que é mais radiopaco, tá? Independente da cor, é massa ou nódulo. Aí você vai fazer uma biópsia para saber o que é isso aí, tá? Padrões de doença pulmonar, intersticial, gente, e alveolar são os principais. Então a diferença de um para o outro: a intersticial tem uma trama vascular visível, o alveolar a trama não é visível. O pulmão é areado, o pulmão não areado. O broncograma aéreo é raro e pode se visualizar no alveolar. A gente já viu aqui o alveolar com broncograma aéreo aqui, ó. 3 broncogrammas aqui já bem definidos. Silhueta não, no intersticial não tem silhueta, e o alveolar sim, tá? Então o alveolar é sinal da silhueta. No intersticial aqui você consegue visualizar
a silhueta, tá? Não tem dificuldade. O que mais? A doença mediastinal, tá? Esse aqui é importante, o alargamento do mediastino. Geralmente é massas, tumores, linfonodos, tá? Ou pode ser de forma difusa, né? Que são hemorragias ou infecções também, que pode ser oriundas de massas e tumores, tá? Então, originadas, né, de massas e tumores. Então, focal, temos aqui, olha só essa alteração aqui nessa imagem do lado esquerdo da tela, bem focal, né? Uma massa aqui, eu tenho que fazer uma biópsia, tá? E aqui do lado direito da tela você vê uma visualização de um mediastino alargado, né? Você sabe que esse ápice aqui do mediastino ele é fino. Você consegue visualizar aqui a aorta, botão aórtico, tá? A aorta ascendente. E aqui você não está visualizando nada. Isso aqui é patologia, tá? Então tem que buscar a causa disso. Outra enfermidade, outra visualização que você tem que estar buscando, o espaço pleural. Então está aqui na imagem do meio, tá? Ângulo costofrênico, gente, é o ângulo originado pelo diafragma com a borda da caixa torácica, tá? Buscar isso. Tá vendo isso aqui, esse perfil aqui, ó, cheio de líquido, tá? Isso aqui é líquido pleural, como você vê aqui na imagem esquerda da tela, tá? Um derrame pleural. Então você consegue visualizar aqui o derrame pleural até no ápice, ó, tudo em azul aqui, ó, é derrame pleural. E aqui a base, ou a tendência do líquido é descer, né? Então tá aqui a base cheia de líquido que pode ser exudado ou transudado. Seio costofrênico lateral, então é o que você vai utilizar para estar avaliando o espaço pleural. Então tá aqui o seio costofrênico livre, o seio costofrênico borrado e o seio costofrênico totalmente borrado, com a perda aqui, o sinal da silhueta, né? Com a perda da visualização da silhueta cardíaca esquerda. Geralmente, quando está nessa imagem aqui esquerda, você não precisa nem fazer uma perfil ou uma decúbito lateral. Por aqui mesmo você já consegue. Mas você está em dúvida, pede uma decúbito lateral, que você vai conseguir visualizar essa imagem aqui, ó. Olha a linha hídrica aqui, ó, tá? Isso aqui é líquido no espaço pleural, tá? A elevação do diafragma ou derrame subpulmonar. Então, você viu essa imagem aqui, você vai ficar em dúvida, tá? Gente, será que essa porção aqui é radiopaca? Ela é o diafragma ou ela é líquido? Como que eu vou saber se ela é diafragma ou como eu vou saber se ela é líquido? Pede uma decúbito lateral esquerdo desse paciente, nesse caso, né? E vai obter essa imagem, tá? Tá aqui o derrame pleural, a curva de Damossier, tá? Geralmente ele vem com essa curvatura, conhecida como curva de Damossier. Pneumotórax. Como que eu vou visualizar o pneumotórax? Pleura visceral, fina, linha branca entre ar e pulmão e o ar no espaço pleural. Gente, tá aqui, ó. Geralmente você consegue visualizar o início do pneumotórax, tá? O pneumotórax que está início não é o pneumotórax atenção, é o básico, tá? É ele aqui, ó, uma linha, uma setinha aqui, ó. Uma linha aqui, ó, de pneumotórax. Aqui, o pulmão está começando aqui. E esse espaço aqui é o espaço de ar que está na pleura, tá? Então, isso aqui levar em consideração, tá? Geralmente você vê uma linha preta em toda essa borda, tá? Quando o pneumotórax já está mais avançado, tá?
Pneumotórax aqui também. Olha aqui o pulmão. O pulmão tá só aqui, gente, ó. Essa porção aqui onde estou passando o mouse é totalmente ar na pleura, totalmente pneumotórax. Esse é um caso de pneumotórax hipertensivo. Olha a diferença aqui do pneumotórax comum, tá? E esse pneumotórax da tensão hipertensivo. Existe um colapso pulmonar, o diafragma está sendo comprimido aqui para a porção inferior, tá? Desvio contralateral do mediastino, tá vendo o mediastino sendo esmagado aqui, tá? E geralmente nesse tipo de imagem você também vai visualizar a tráquea desviada para o pulmão que ainda está funcionando corretamente, tá ok? Vamos seguir aqui para um caso clínico, tá? É um homem que tem tosse crônica que está com emagrecimento, tá? Então, levar em consideração essa clínica, a gente fez um raio-x desse homem e o que nós encontramos? Múltiplos nódulos de 2 a 3 milímetros, tá? Então, padrão nodular, não é isso? Então eu vou dar uma colher de chá aqui para vocês com essa imagem do ataque dele, tá? Pulmonar. Olha como é que tá cheio de nódulos, tá? Aqui nódulos intersticial de forma difusa, tá? E o diagnóstico desse paciente: tuberculose miliar, tá? É uma infecção fúngica, tá? Histoplasmose, uma doença metastásica do rim, tireoide e testículo, tá? Então, gente, tá com tosse crônica, suspeita de pneumonia, suspeita aí de tuberculose, tá emagrecendo, já é mais característico de tuberculose, tá? Múltiplos nódulos. Essa imagem ela é muito característica da tuberculose miliar, tá? Segundo caso, um homem de 50 anos com dispneia, tá? Esse é o raio-x desse paciente. Veja aqui nódulos, tá? Pequenos nódulos, mas tem um padrão linear, tá? Você vê um padrão linear. Quais são as patologias de padrão linear, tá? Então, nessa imagem aqui, o que você vai estar buscando? Esse coração um pouco agrandado, muitos infiltrados pulmonares, né? Bastante difuso. Aqui está mais condensado do que o ápice, né? Então, tá aqui cardiomegalia, hilos distintos, cefalização do fluxo de ar, espessamento do interstício peribroncovascular, linhas B de Kerner, que eu vou explicar para vocês, tá? Uma insuficiência característica de uma insuficiência cardíaca congestiva e um edema agudo de pulmão, tá? Essa imagem, tá? Então você vê o coração agrandado. Se o paciente não é chagásico, faz um raio-chagas, dá negativo. Você tem essa imagem de um coração agrandado, cardiomegalia. Os hilos, olha esse hilo direito do paciente, a sua esquerda aqui, ó, como ele está descendido, né? Já esse está totalmente normal aqui, tá? Está diferenciado. Cefalização do fluxo pulmonar. Tá vendo que aqui o ápice de ambos os campos pulmonares estão mais radioopacos, mais radiotransparentes, radiolúcidos do que as bases, porque as bases estão aí cheias de líquido. A tendência do líquido do edema agudo de pulmão é descer, tá? Ocorre cefalização do fluxo de ar, tá? E as linhas B de Kerner são essas linhas aqui, ó, como se fossem estrias, tá? Geralmente ocorre aqui nessa região
da base pulmonar esquerda e direita, linhas B de Kerley, tá? Olha, essa linha aqui você consegue visualizar bem, são semelhantes a estrias, tá? Olha, essa aqui é tudo linhas B de Kerley. Acho que eu tenho uma imagem mais para frente, tá aqui das linhas B de Kerley, tá? Olha aqui, linhas B de Kerley, olha a linha aqui, bem visualizada. Nessa imagem aqui a gente vê bastante linha também, nesse pequeno. Eu não consigo dar o zoom, tá? Esse é um dia depois de tratamento, tá? Esse paciente estava aí com edema agudo de pulmão, entraram aí, né, com um diurético para ele, provavelmente. O paciente continua, claro, com insuficiência cardíaca, porém, você vê que diminuiu os infiltrados desse pulmão, né? Você vê que não está mais tão condensado em um dia de tratamento, tá? Então, esse é o nosso caso. Outro caso que nós temos aqui, caso 3, um homem de 65 anos com dor no ombro direito. Gente, dor no ombro, o que tem a ver com esse raio-x de tórax? 65 anos. Essa é a imagem que você está analisando desse paciente. Gente, mas dor no ombro, o que você está visualizando aí? Vou voltar mais uma vez aqui para vocês visualizarem essa imagem, tá? O que eu vejo diferente, gente, essa massa aqui, ó. Essa massa aqui, ela não é característica do raio-x normal. O paciente está com o ombro direito doendo. Você não vai olhar aqui no ombro, só aqui no ombro, tá? Olhou a parte óssea, se não encontrou nada na parte óssea, vamos para as partes blandas, tá? Para a parte, aqui, ó, essa porção aqui, ó, tá muito estranho isso aqui. Olha só essa massa aqui, ó. Tá? Além do mais de que olha o campo pulmonar direito dele e olha o campo pulmonar esquerdo dele, olha a diferença, tá? O ápice desse pulmão totalmente diferente do ápice do pulmão esquerdo, sendo que eles devem estar pelo menos parecidos, tá? Então o que nós temos? Olha isso aqui, esse aqui, ó, o ataque dele é o pulmão dele, tá aqui o pulmão direito dele, tá? Aqui já é a imagem invertida também, essa imagem também é espelhada. E aqui o pulmão esquerdo dele. Gente, o pulmão esquerdo dele, a gente está vendo que tá limpinho, tá coisa mais linda. Agora olha o lado direito dele, aqui em cima, tudo condensado, tá? A gente vê ainda uma massa aqui subclavicular. O que é isso? Tá aqui, ó. Toda essa porção aqui é acinzentada, tá? É aquela condensação que a gente está vendo. E o que é um tumor de ápice de pulmão, tá? Você não vai saber que é um tumor de ápice de pulmão de primeiro momento. Você não vai diagnosticar isso nos primeiros 5 minutos avaliando seu raio-x. Mas se você identificar que existe uma alteração nessa imagem aqui, já é suficiente para você estar pedindo uma biópsia e se dando uma continuidade no tratamento aí ideal desse paciente, tá? Então, olha esse ataque, tá aqui o tumor dele, tá? A dor no ombro, síndrome de Horner, fraqueza, atrofia muscular e irressecável se envolvendo do corpo vertebral, artéria sublicável e afetando aí o plexo braquial, tá? Tumor de Pankowski. Quinto caso clínico, eu pulei um, tá? Porque não era do nosso interesse o conteúdo. Eu selecionei aqui alguns casos clínicos, os melhores para a gente estar analisando com mais facilidade, tá? Paciente de 78 anos, então é aquele ancião, um homem, tá? Que tem tosse e fuma, tá? Esse aqui é um dos principais fatores de doença pulmonar. E você fez o raio-x desse paciente, o filme veio com essa imagem, tá? Olha essa imagem totalmente condensada, o ápice do pulmão direito.
existe uma patologia que ela é característica dessa região, tá? A gente não vai estudar a patologia, não vamos visualizar ela aqui, tá? E que geram essas imagens aqui cavernosas, tá? Um dia depois do tratamento. Olha a diferença, hein? Mesma pessoa. Então, é o paciente com tuberculose, tá? Então, essa é a imagem do tuberculoso, ó. Geralmente, o ápice direito ou o ápice esquerdo é a tuberculose convencional pulmonar, tá? Existem diferentes tipos de tuberculose, diferentes órgãos que a tuberculose afeta. No pulmão, ela gera essa imagem condensada e geralmente em um lóbulo, é padrão lobar, tá? E imagens de cavernas, tá? Essas bolas aqui, ó, esses círculos aqui, um pouco mais radiotransparentes, é característico da tuberculose. Esse aqui já fazendo o tratamento. Um ano, né? Perdão, coloquei um dia depois, um ano depois já de tratamento. Pulmão totalmente mais limpo, né? Então, lesão cavitada. Tá aqui a lesão, perdão, vou voltar aqui a lesão cavitada. São essas manchas aqui, radiotransparentes, tá? Lesão cavitada. Neoplasia, pneumonia necrotizante, abscesso pulmonar, tuberculose reativa. Tá aqui é um caso de tuberculose. Outro caso que nós temos, pulamos o caso 6, vamos para o 7. Um homem, 70 anos, grande fumante, tá? Focar nesse grande aqui fumante. O paciente chegou com febre e tem uma tosse. Você fez o raio-x, está aí essa imagem. Tá? Então, o campo pulmonar direito dele, totalmente radiotransparente. Campo pulmonar esquerdo dele. Gente, olha essa linha hídrica aqui, ó. Tá? Você vem aqui de base, ó. Base. Você vê esse padrão aqui do hilo. Vai chegar aqui nesse ápice aqui, você já vê algo muito característico. Essa linha aqui nós vamos estar comentando, tá? Continua aqui o padrão bem condensado, tá? Esse aqui é o perfil, olha esse perfil do paciente. Essa linha aqui é líquido, gente. O líquido ele tende a ficar, né, alinhado, né? Então, geralmente, quando você faz um raio-x do paciente e vê essa imagem aqui, ó, provavelmente um abscesso pulmonar. Vamos visualizar aqui qual é o... Ó, 2 semanas depois do tratamento, aqui o local, ó, totalmente limpo, aqui também, né? Cisto cavitário, tá? Tá aqui, ó, bolha de enfisema. Tá aqui, ó. Isso aqui, gente, é líquido, pode ser líquido exudado, líquido transudado, tá? 7º caso, enfisema bolhoso. Esse 7º caso é o diagnóstico desse paciente, né? Enfisema bolhoso, lesão cavitária com nível hidraélio. Então tá aqui, gente, lesão cavitária com líquido hidraélio. Você não sabe o diagnóstico? Escreve o que você está vendo, lesão cavitária com líquido hidroaéreo, bolha infectada. É o diagnóstico desse paciente, ou enfisema boloso. Próximo caso é um homem de 17 anos, é um jovem, tem que estar com tosse e febre. Chegou com essa imagem também muito característico. Olha só esse padrão, essa linha aqui é o padrão lobar, tá? Totalmente o lóbulo superior esquerdo do paciente, tá? Do pulmão do paciente esquerdo. Bastante infiltrado, bastante condensado, e o restante, esse pulmão aqui, um pouco mais radiolúcido do que o normal, porque ele está trabalhando mais do que o normal, tá? Quais são os sinais que nós já vimos nesse raio-x? Qual a localização? Pneumonia lobar, lóbulo superior esquerdo, lóbulo superior esquerdo,
níveis hidroaéreos, olha aqui que a gente está vendo, tá? A tráquea também, bem definida, tá? Consigo visualizar o ângulo costofrênico, cardiofrênico, direito, esquerdo, costofrênico, direito do paciente, tudo ok, tá? Seguinte, quais são os sinais já estudados nesse raio-x padrão lombar? Próximo caso, uma mulher de 35 anos com dispneia, tá? Gente, esse aqui, logo de cara a gente já vê que esse coração dela tá maior do que o normal, né? Isso a gente está fazendo uma avaliação assim logo de cara, mas a gente tem que levar em consideração todos os critérios clínicos, tá? Os critérios técnicos, perdão. Você vai contar se ela está bem inspirada, se é AP, se é lateral, se as clavículas estão alinhadas, tá? Vai ver a identificação, nome, data, hospital que foi realizado, tudo isso. Estenose mitral. Gente, de longe a gente vê que esse coração está muito grande, cardiomegalia, tá? Aumento do quarto arco, sinal do duplo contorno. Vamos ver se a gente consegue visualizar o sinal do duplo contorno. Geralmente é isso aqui, ó, o sinal do duplo contorno. Normalmente a gente vê do lado direito, no lado direito do paciente. A gente vê aqui, ó, que vem um contorno e ele vem aqui, ó. Tá vendo o duplo contorno? E aqui tem outro contorno. Esse é o comum que a gente vê. Mas tem um contorno interno aqui, ó. Tá? Essa é a aurícula esquerda do paciente. Isso é o sinal do duplo contorno. Tá? Aumento do quarto arco, gente. Tá aqui, ó, 4, 3, 2, 1. Aumento. Tá vendo que esse arco, esse segue um padrão. Chega no quarto arco, tá muito extenso. Isso aqui, ó, característico de uma enfermidade, que é essa que a gente está vendo, que é a estenose mitral. Aumento do quarto arco, sinal do segundo contorno, tá? Sinal da bailarina. Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir desenhar aqui para vocês. Gente, o sinal da bailarina é o seguinte: brônquio direito, ele tá inferior, tá aqui, ó, nessa direção. Você vai imaginar os brônquios, as pernas de uma bailarina, tá? Então o brônquio direito, como se ele estivesse pisando no chão aqui, ó, vamos imaginar o chão aqui, uma linha reta, tá? E o brônquio esquerdo, ele tá aqui, ó, um pouco mais horizontalizado, tá? Então o brônquio direito, ele desce nessa direção e o brônquio esquerdo, ele tá horizontalizado. Tá? Então é como se essa perna da bailarina estivesse elevada e essa perna estivesse pisando, tá? E aqui os braços da bailarina, como se ela estivesse dançando. Esse é o sinal da bailarina, tá? Etiologia reumática congênita ou endocardite é a estenose mitral, tá? Lembrando que essa é uma mulher de 35 anos, tá? O reumatismo, ele é característico em mulheres, tá? Se ela tiver característica hereditária, congênito, endocardite também pode causar. Homem de 54 anos, emagrecimento. A gente já viu um caso parecido desse lá atrás, né? Emagrecendo, que estava com tosse. Gente, não é tuberculose. Pulmão, como está o campo pulmonar desse paciente? O campo pulmonar desse paciente está limpinho, está ideal, do jeito que a gente queria ver realmente. Mas esse mediastino está totalmente ao contrário. Olha aqui do lado direito desse mediastino, essa massa, tá? Você não sabe o que é, tá? Qual compartimento está a lesão? O mediastino, gente. Diagnóstico: uma massa no mediastino, massa mediastinal, massa mediastino no ângulo da carina, tá? Tá aqui carina e aqui uma massa no mediastino, tá?
massa do mediastino médio. Foi diagnosticado como linfoma. Claro que isso foi feito uma biópsia e um estudo totalmente preparado, né? Próximo caso, já estamos chegando ao final, falta aí mais 8 slides. Jogo rápido, né? 78 anos, uma mulher, emagrecimento, com tosse crônica, né? Cansaço, 50 anos por maço. Gente, ela fuma, maço, tá? Fuma. 78 anos, fumante, emagrecendo, com uma tosse crônica. Você fez essa imagem aqui, tá? Ela tem todas as características de ter o quê? Um câncer, gente. Olha isso aqui, olha essa massa, tá? Olha essa massa aqui. Uma massa heterogênea. Tá aqui o ataque do pulmão dela. Tá aqui a massa. A gente já viu um câncer de pulmão, de ápice de pulmão lá no começo, né? Esse aqui é um câncer de base de pulmão, tá? Câncer de pulmão, carcinoma broncogênico epidermoide, tá? Adenocarcinoma. Então, volta aqui, ó. No começo você vai saber que tem uma massa, que tem alguma coisa aqui. Esse é o primordial. Depois você dá segmento. Não vai deixar passar isso. Pede um ataque, viu que é uma massa, viu que é líquido, viu se é tecido. Aí você vai fazer uma biópsia e vai saber se é um carcinoma. Já chegando ao final aqui, 46 anos, um homem, dor na transição tóraco-abdominal intensa. Transição tóraco-abdominal, do tórax para o abdômen. Gente, vamos interpretar aqui, tá? Então, nessa região aqui, superior do abdômen, inferior do tórax, né? Na região aí do diafragma, né? Tá com uma dor intensa. Gente, avalia tudo que não é do seu interesse. O pulmão tá tudo ok, o mediastino tá maravilhoso, tá alinhado, tá bem informado, tudo isso aqui. Vamos para onde interessa. Olha esse diafragma aqui com uma linha aqui, ó. Isso aqui é pneumoperitoneio. Pneumoperitoneio, gente, característico, tá? Pneumoperitônio. Perfuração de vísceras ocas. Isso aí você vai saber depois. Você vai fazer um estudo depois. Ulceração perfurada. Então chegou o paciente na sua emergência, um homem, uma mulher, um homem ou uma mulher com a transição nessa região, você vai pedir um raio-x, vai pedir uma eco, né? No raio-x você vai ter essa imagem. Por aqui você já vai saber. Aí depois você vai pedir uma endoscopia, vai pedir um estudo mais detalhado, tá? Pneumoperitônio. Tá aqui o ar livre na região diafragmática. Aqui tem um ângulo aqui que o ar girou, tá? Essa aqui é a bolha gástrica, isso aqui não é patológico, tá? E essa linha aqui, pneumoperitônio. Esse eu acho que é o último caso, 26 anos, um homem com um trauma torácico. Gente, essa tá fácil, né? Olha tanto de ar que tem aqui. E esse lado aqui totalmente condensado. Pneumotórax hipertensivo. Gente, ele é um paciente que de trauma, né? A gente pode estar até analisando aqui a costela dele, se tem algum trauma. A gente vai ter dificuldade para visualizar aqui, tá? Aqui parece que tem um trauma aqui na costela dele, tá? Não tenho certeza, mas aparentemente tem, né? Houve uma perfuração da pleura, entrou ar nessa pleura aqui, nessa região pulmonar, tá? Instabilidade hemodinâmica, tá? Paciente com alteração na pressão arterial, alteração no pulso, turgência jugular, tá? Pneumotórax hipertensivo. Então finalizamos aí essa aula. Temos aí, essa aula foi 1 minuto e 4, né? As referências bibliográficas são os princípios de radiologia de Goldman, o estudo dirigido, segunda edição, São Paulo, editora Ateneu.
de 2001 e o tórax CBR, tá? Obrigado a todo mundo aí. Qualquer dúvida, vocês deixam um comentário. Qualquer dificuldade que vocês tenham aí para entender, algum signo, o que tiver faltando. Isso aí foi só raio-x de tórax, tá, gente? E não foi tudo ainda, tem uma infinidade de patologias que a gente vai estar visualizando aí também, tá? Então, vamos marcar mais aulas, vamos fazer mais lives, tá? Eu vou estar subindo os vídeos no YouTube também, deixa salvo lá. Obrigado a todo mundo, vou finalizar a live, tá? Chegamos ao fim da apresentação. Todo mundo aí que entrou na nossa live, Moisés, o Andrei, Gibi, Ana Paula, Pamela, Marcela Hernandes, Flávia, Natan, Silvia, Ana Quitéria, todo mundo. Abraços, obrigado a todo mundo, tchau, tchau.